O ferro em brasa desceu sobre a pele enrugada da velha Eulália, e o grito dela rasgou o sertão como faca na alma de Deus. Naquela madrugada miserável de floresta, enquanto o coronel Honório ria, marcando inocentes como gado, Lampião já vinha vindo pelas veredas secas. E quando o rei do cangaço ouve falar de criança queimada, compadre, alguém vai pagar, e vai pagar chorando sangue. Nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. Chorando sangue, o ferro em brasa chiou, como cobra raivosa, quando encostou na pele fina de Dona Eulália, e o grito dela atravessou o sertão de floresta como se Deus tivesse virado o rosto de pena. A velha, 72 anos nas costas, mãos trêmulas, joelhos fracos, tentou puxar o braço, mas velho, capanga do coronel Honório Barros, segurou firme como tenaz de ferreiro. O cheiro de carne queimando subiu no ar seco, misturando-se ao pó que o vento arrastava pela fazenda São Cristóvão. Ali, naquele curral esquecido por Cristo, o coronel ria, cavando o próprio destino sem saber. O H, marcado na velha, era mais uma contagem no livro dele, um caderno de couro grosso onde anotava cada alma que queimava. E enquanto isso acontecia, a poucas léguas dali, Lampião ajeitava a cartucheira na cintura e limpava a poeira do punho do rifle. O sol descia por trás da Serra do Pico, tingindo tudo de vermelho. Era quase noite, mas ninguém no acampamento do cangaço pregava o olho. Havia ruma de gente ali, uns 30 cabras, e todos respeitavam o silêncio de Virgulino. Ele olhava para o horizonte como se esperasse alguma desgraça chegar montada. E veio mesmo. Um cavaleiro apareceu tropeçando pelo caminho de areia dura. O cavalo estava num estado de rachar o coração, suor seco no pelo, respiração fraca, patas bambas. O homem em cima dele estava pior ainda. Roupa rasgada, suor grudado na pele, sangue seco no canto da boca. Quando Lampião reconheceu, apertou os olhos. Oxente, Januário! Januário desceu quase caindo, joelho batendo no chão. Meu irmão, se avexe não, eu vim, eu tive que vir, disse com a voz estourada de tanto gritar no caminho. Lampião correu e segurou o matuto pelos ombros. Fala, cabra, quem foi que lhe fez isso? Januário levantou a cabeça devagar e os olhos dele, 2 poços de dor, disseram mais que qualquer palavra. Tremendo, tirou um papel amassado do bolso, colocando na mão de Lampião. O cangaceiro abriu o papel devagar. Só tinha 2 palavras rabiscadas. Marcou minha filha. Lampião respirou fundo, o ar quente queimando a garganta. Quem? Perguntou a voz tão fria que arrepiou até Maria Bonita, que vinha chegando por trás. Januário engoliu seco. O coronel Honório, o filho de rapariga, queimou minha rosa, 7 anos só. Marcou as costas dela porque ela escondeu um pedaço de rapadura para dividir com a irmã. Maria Bonita levou a mão ao peito. Vixe, Maria, esse desmantelado não presta nem para forrar uma cova. Os homens do bando ficaram inquietos. Sabino coçou o chapéu de couro e disse, eita peste, marcar menino agora? Outro respondeu, esse coronel tá a arengar com o demônio errado. Lampião amassou o papel com tanta força que os dedos embranqueceram. Ele virou para o bando. Caba da peste, pois agora esse Honório vai saber o peso da marca que botou. Mas Januário ainda não tinha terminado. Ele puxou a camisa e mostrou o próprio ombro marcado. Ali, a mesma letra H, já cicatrizada, torta e cruel. Ele marcou eu também, Virgulino. Disse que quem é pobre não tem dono nem nome. Disse que era só ele botar o ferro. Maria Bonita deu um passo à frente, o rosto queimando de raiva. Esse diabo tá achando que é dono do sertão todinho. Januário continuou. Ele tem 80 pessoas trabalhando à força, tudo marcado, tudo vivendo como bicho. Dorme em curral, come resto.
e os que tentam fugir, ele prende e marca no rosto para humilhar. Eulália, minha mãe, 72 anos, ele queimou hoje, no rosto. Silêncio, pesado como pedra. Lampião fechou os olhos devagar, e quando abriu, o fogo que sempre queimou nele tomou forma. Macho véi, eu já vi muita maldade nesse mundo. Já vi delegado covarde, já vi soldado arrancar couro de vaqueiro. Mas cabra marcar velho e criança com ferro, isso é coisa que nem Satanás inventou. Sabino se aproximou. E vai fazer o quê, chefe? Lampião respondeu sem hesitar. A gente vai atrás desse cabra safado. E não é amanhã não, é agora, hoje. Os cangaceiros começaram a se levantar, ajeitando chapéus, armando cartucheiras, conferindo munição. Parecia até romaria de guerra. A noite descia rápido e o luar iluminava o bando como se fosse bênção ou aviso. Maria Bonita olhou para Januário. Mainha dos céus, homem, tu tá quase morto. Come alguma coisa. Januário negou com a cabeça. Não, eu vou junto. Minha menina precisa saber que o pai não se acovardou. Lampião colocou a mão no ombro dele. Se avexe não, cabra. Você vai, mas vai montado e cercado de homem bom. Aqui ninguém deixa pai ferido para trás. Os cangaceiros se organizaram e o acampamento ganhou vida. Fogões foram apagados, mantimentos guardados, armas checadas. O vento trouxe cheiro de chuva, mas nenhuma nuvem vinha. Era só o sertão segurando a respiração. Lampião montou no cavalo e olhou para os homens. A partir de hoje, cabras, não tem descanso. Esse coronel vai aprender que o sertão não é terra de escravo. E quem marca nordestino com ferro vai ser marcado de volta. E antes que o galo cantasse, o bando inteiro sumiu na escuridão, cavalgando feito sombra viva. O sertão parecia prender o fôlego, porque sabia que dali para frente nenhuma noite seria igual. A lua alta iluminava o caminho e Lampião seguia firme à frente, os olhos fixos no horizonte, como se pudesse ver o fogo do ferro queimando Rosa, Dona Eulália e tantos outros. Ele apertou o cabo do rifle. Não diga que o destino não avisa, Coronel Honório. Hoje o demônio vem camuflado e ele atende pelo nome de Virgulino Ferreira. E enquanto cavalgavam rumo à fazenda São Cristóvão, a dor de Januário ia se transformando em outra coisa. Esperança. Porque quando o rei do cangaço prometia justiça, compadre, alguém ia se lascar. A poeira ainda tremia no ar quando o bando de Lampião avançou pela estrada fina que cortava o mato entre floresta e salgueiro. O dia mal havia clareado, mas ninguém tinha sono. A raiva era combustível mais forte que café de coité. O silêncio dos homens contrastava com o trotar firme dos cavalos, e cada passo deixava claro que aquele caminho não era de simples viagem, era de acerto de contas. Lampião cavalgava à frente, olhando firme para o horizonte, o chapéu de couro projetando sombra dura sobre o rosto. O vento batia no gibão, levantando poeira que grudava como tatuagem. Maria Bonita seguia ao lado, atenta, verificando se Januário ainda aguentava firme. O matuto estava pálido, mas vivo. Se avexe não, homem, falta pouco para a gente chegar, ela disse. Januário segurou a rédea com dificuldade. Vixe Maria, é que a imagem da minha Rosa chorando não sai da minha cabeça. 7 anos, Lampião. 7. Bichinha ainda brincava de boneca com a irmã. A voz dele era faca cega, arrastando no peito. Lampião não respondeu de imediato. O rosto dele endureceu como pedra de açude no meio do verão. Quando finalmente falou, sua voz veio baixa, mas firme. Macho, véi, homem que levanta ferro para queimar criança, não merece nem sombra para descansar. Hoje, esse coronel vai sentir o peso do nome que carrega. Sabino aproximou-se. Chefe, e se os caba tiver muito armado? Ouvi falar que Honório comprou rifle até em Juazeiro. Lampião sorriu de canto, seco. Arma não mata coragem, Sabino. E coragem é o que não falta para essa ruma de cangaceiro aqui.
A estrada se abriu e, ao longe, Cabrobó surgia como uma mancha de casas tortas, cercada de poeira, vaqueiros magros e cheiro de bode. Era a cidade sofrida, mas viva. Ao entrar, o bando se espalhou, disfarçando a presença. Lampião, Maria Bonita e mais 3 seguiram para o mercado, onde a conversa corria mais solta que água em cacimba cheia. Um matuto, de chapéu torto e boca cheia de fuxico, comentou: "Oxente, vocês ouviram dizer que o coronel Honório tá marcando até mulher grávida? E dizem que tem menino que nem fala direito e já tá com a letra H na pele." Outro completou: "Aquele ali perdeu a mãe por causa disso. O coronel disse que ela estava velha demais para trabalhar e queimou o rosto dela para dar exemplo." Lampião ouviu tudo calado. Os olhos dele, porém, queimavam mais que o ferro quente do coronel. No fundo do mercado, sentada perto de uma barraca de farinha, estava Dona Lurdinha. A velha usava um pano grosso cobrindo a testa. Quando viu o grupo se aproximar, abaixou-se, encolhida. Lampião agachou-se devagar. "Mainha, se avexe não, num vim lhe fazer mal." Ela hesitou, mas levantou o pano. A marca, um H torto, ocupava a pele enrugada como ferida que nunca fechou. "Marcaram eu porque eu rezava com um pastor lá de Nazaré da Mata. Disseram que eu estava se desviando e que o coronel não admitia desobediência." Maria Bonita apertou os punhos. "Eita gota serena, até fé esse caba quer controlar?" Dona Lurdinha apontou com a cabeça para a rua ao lado. "Se vocês querem mesmo acertar com ele, vão atrás da casa do inventário. É lá que ele guarda o livro dos marcados. Tá cheio de nome de gente inocente, tudo tratado como se fosse gado." Lampião agradeceu, levantou-se e ajustou o chapéu. "Fulô, a senhora não vai carregar essa desgraça sozinha, ouviu? Hoje mesmo esse coronel vai aprender que o sertão não tolera quem brinca de Deus." Saindo do mercado, o bando se reorganizou nos fundos de uma casa abandonada. Juriti trouxe notícias. "Chefe, achei um vaqueiro que trabalhou lá. Disse que Honório usa os capanga para trazer gente de 7 povoados diferentes. Tem gente marcada por qualquer besteira, pegar rapadura, pedir água, cantar alto, até sorrir demais. E tem esse livro mesmo?" perguntou Maria Bonita. Juriti assentiu. "Tem. Ele anota tudo como se fosse inventário de animal. Idade, nome, motivo. Tem até valor em conto de réis para cada um." Januário cerrou os dentes. "Minha rosa vale quanto, hein? Um tostão? 2? Esse cabra ainda vai pagar por cada lágrima daquela menina." Lampião colocou a mão no ombro dele. "Vai, macho véi. E logo." Dom. O sol já caía quando o grupo iniciou a aproximação à tal casa do inventário, uma construção simples, mas guardada por 2 jagunços. Os cangaceiros se dividiram. Sabino e Juriti passaram pelos fundos, enquanto Lampião e Maria vieram pela frente. O primeiro jagunço foi derrubado por Juriti com um golpe seco. O segundo nem teve tempo de se benzer. Em poucos minutos estavam dentro. No centro da sala havia uma mesa de madeira velha e em cima dela um livro de couro grosso trancado com corrente. Lampião passou o dedo pela capa. "É aqui que esse cabra guarda o pecado dele." Sabino trouxe um machado. Em 3 golpes, a corrente se rompeu. O livro abriu-se com um estalo seco. As páginas estavam cheias de nomes, idades, desenhos de marcas na pele e anotações frias como pedra. Lá estava: Eulália, 72, marcada por resistência. Rosa, 7, marcada por furto de rapadura. Raul, 4, marcado por chorar de noite. Leninha, 6 meses, marcada por gritar demais. Januário ajoelhou-se. Mainha, Rosa, Ave Maria, Ave Maria. Lampião respirou fundo. "Esse livro vai ser a sentença desse coronel." Maria Bonita fechou o livro devagar. "E quando a sentença vem do sertão, não tem homem que escape." Januário levantou o rosto, marcado pelo pó e pelo desespero. "E agora, Virgulino?" Lampião olhou pela janela.
na direção da fazenda São Cristóvão, onde o sol desaparecia atrás da caatinga. Agora, cabra, começa a caçada. Del. A noite já tinha tomado conta do sertão quando o bando deixou Cabrobó rumo às terras do coronel Honório. O vento vinha quente, arrastando o pó seco da estrada e trazendo o cheiro distante de capim queimado. Lampião seguia na frente, guiando o grupo por veredas estreitas, que só quem nasceu no mato conhecia de verdade. Cada passo dos cavalos parecia carregar o peso da revolta daquele povo marcado como bicho. Januário, agora um pouco mais firme, ia entre Maria Bonita e Sabino. Ainda tremia, mas a respiração já não era tão curta. Vixe, Maria, eu fico pensando na Rosa. Se ela tá viva, se tá comendo, se aquele cabra não foi marcar ela de novo. Maria Bonita encostou a mão nas costas dele. Se avexe não, homem. Quando chegarmos lá, sua menina vai lhe reconhecer de longe. Lampião ouviu a conversa, mas não disse nada. Apenas apertou o passo. O sertão era grande, mas a crueldade de um homem podia fazer o mundo parecer ainda maior para quem sofria. Horas depois, já perto de Salgueiro, o bando parou perto de uma tapera abandonada. Juriti tinha detectado movimentação estranha mais à frente. Jagunços do coronel fazendo vigia noturna. É uma arruma de cabra armado, chefe. Deve ser caminho que leva direto para as casas dos marcados. Lampião fez sinal para todos descerem dos cavalos. Quieto agora. Se a gente for pego aqui, acaba tudo antes de começar. Ele olhou para o mato seco, para o silêncio que escondia perigo em cada canto. Esse coronel tá com medo. Quando o cabra começa a cercar caminho assim, é porque sabe que a verdade tá vindo. Sabino se aproximou. Chefe, e se esses cabras estiverem esperando visita? Lampião soltou um meio sorriso, pois vão receber a errada. Atravessaram o mato agachados, evitando galhos secos que podiam denunciar o movimento. Mais à frente, 4 homens armados conversavam baixinho perto de uma fogueira. Pelo cheiro, cozinhavam carne de bode. Um deles comentou: Honório disse para não deixar ninguém passar. Ele tá com receio daquele tal de Virgulino. O outro riu. Oxente, e quem é esse? Um batoré qualquer que vive trombando com volante? Diz que não. Diz que é caba danado, invocado, que já enfrentou ruma de soldado sozinho. Lampião observava tudo da sombra. Bastou um gesto dele e Sabino, Juriti e Maciel avançaram como onça. Em segundos, os 4 vigias estavam no chão, desarmados, amarrados e amordaçados. Ninguém gritou. Ninguém teve tempo. Depois de esconderem os corpos e apagar a fogueira, seguiram caminho. O silêncio voltava a pesar, como se o sertão segurasse a respiração. Quando chegaram ao alto de um lajedo grande, Lampião parou. Ali, disse apontando para longe. À distância, pequenas luzes brilhavam fracas. Era a fazenda São Cristóvão. Grandona, cercada por mourões altos, com curral ao lado e 3 galpões grandes ao fundo. Dava para ver até movimentação de candeeiro pelas janelas da casa grande. Januário estremeceu. Ali é onde está minha Rosa. Sua voz era quase um soluço engolido. Lampião desceu do cavalo e se agachou atrás de uma pedra grande. Todos fizeram o mesmo. Primeiro a gente entende o terreno, depois age. Maria Bonita olhou para o lugar onde um curral se destacava. Eita desmantelo, tem mói de gente ali. Juriti confirmou. Sim, Fulô, é ali que eles dormem. Tudo amontoado, como se fosse bode em tempo de seca. Lampião franziu o senho. E alguém tá chegando para cá. Eram 3 homens num jegue, trazendo sacos amarrados e uma lamparina que balançava com o vento. Quando se aproximaram do curral, deu para ouvir a conversa. Um deles disse: o coronel mandou botar esses aqui com os marcados. Um deles desmaiou, mas ele disse que deixa no chão mesmo. Maria Bonita segurou a respiração. Os cangaceiros viram quando os homens abriram o curral e empurraram 2 prisioneiros ainda vivos lá para dentro.
O terceiro, desacordado, foi jogado no chão do lado de fora como se fosse saco de ração. Januário murmurou: Painho do céu, se aquele for alguém da minha família. Lampião apertou o ombro dele. Se for, a gente tira. Se não for, a gente tira do mesmo jeito. Quando os homens se afastaram, Lampião fez um gesto rápido. Juriti e Sabino arrastaram o corpo do lado de fora para o mato. Era um homem de uns 50 anos, o rosto marcado com o tal H. Respirava fraco. Tinha hematomas nas costelas. Maciel tentou acordá-lo com um pouco d'água. Ele despertou assustado, tremendo igual passarinho caído. Não me bata, pelo amor de Deus. Se acalme, Matuto. A gente não é dele, não, disse Juriti. O homem arregalou os olhos. Vocês são do coronel? Lampião se aproximou, a luz fraca do candeeiro iluminando seu rosto. Não, caba, eu sou Virgulino Ferreira. O homem engoliu seco. Então Deus me escutou. Januário abaixou-se rápido. Mainha, Rosa tá viva? O homem olhou diretamente para ele com esforço. A menininha? Tá sim. Fica no canto do curral, sempre abraçando a irmã. Chora toda noite, mas vive. Januário caiu de joelhos. Vixe Maria, obrigado, meu Deus. Lampião respirou fundo. Agora eu tenho motivo suficiente para derrubar essa fazenda inteira. O homem, ainda fraco, levantou um dedo trêmulo. Tem uma coisa. Vocês precisam saber. O coronel tem um livro. O livro das almas, ele chama. Lá tem nome de todo mundo que ele marcou. Ele usa isso para ameaçar as famílias. Se alguém fugir, ele manda jagunço atrás. Maria Bonita suspirou. Eu sabia desse troço. Sabia que tinha fuxico mais fundo. Lampião se endireitou. Pois é esse livro que eu quero, e eu vou buscar. O vento bateu forte, levantando areia e secando suor no rosto dos cangaceiros. Juriti olhou para o horizonte. Chefe, e qual o plano? Lampião olhou para a fazenda, iluminada pela luz amarela dos candeeiros. Primeiro a gente corta as pernas da cobra, depois arranca a cabeça. E começaram a descer do lajedo, cada passo silencioso, cada respiração medida. À frente, a fazenda dormia, mas dormia sobre as próprias desgraças. A madrugada pesava no sertão como manta quente, abafando até o canto dos grilos. O bando de Lampião já estava escondido entre as moitas de Mandacaru e Xique-Xique, observando a vereda que levava aos fundos da fazenda. O silêncio era tão denso que qualquer suspiro parecia pecado. E foi nesse breu carregado que Lampião murmurou: é hoje que a cobra perde o rabo. Zé Velho, o jagunço mais cruel do coronel Honório, vinha descendo pela trilha com 2 capangas atrás. A ronda noturna era sempre do mesmo jeito. Ele, com aquele andar torto, o chapéu sujo de suor e o rifle pendurado como se fosse extensão do braço. A lamparina balançava ao lado da cela, jogando sombras tortas pelos arbustos. Sabino sussurrou: macho, esse desmantelado tem o coração mais duro que pau-ferro. Lampião respondeu sem olhar: hoje a gente vê se o couro dele é tão forte quanto ele pensa. Quando Zé Velho se aproximou da curva, Juriti fez um sinal rápido. Em um piscar de olhos, 2 cangaceiros saltaram da mata, derrubando os capangas com golpes secos. Nem deu tempo de grito. Zé Velho puxou o rifle, mas antes que pudesse mirar, Lampião já estava sobre ele, acertando a coronha no seu maxilar. O jagunço caiu da sela, igual saco de farinha jogado no chão. Oxente, finalmente nos trombamos, cabra safado, disse Lampião, segurando o colarinho dele. Zé Velho cuspiu sangue no chão e riu torto. Eu não tenho medo de cangaceiro, não. Maria Bonita entrou na luz fraca da lamparina. Pois devia ter, viu? Você e seu coronel são 2 pragas desse sertão. Os cangaceiros arrastaram os 3 homens para o mato fechado, amarrando-os com cordas grossas. Zé Velho tentou se soltar, mas Maciel deu uma lapada tão forte que o deixou quieto na hora. Se mexer de novo, eu arranco seu sovaco, filho de rapariga, disse.
Lampião se aproximou de Zé Velho, ajoelhando-se diante dele. Quantas marcas tu já botou em gente inocente? O homem olhou de lado, tentando manter orgulho, mas tremendo por dentro. Eu só fiz o que o patrão mandou. Mandou queimar criança, foi? Mandou marcar velho de rosto, foi? Zé Velho não respondeu. Sabino deu um passo à frente. Diga, caba, quantas vezes tu botou ferro em pele de menino? Zé Velho fechou os olhos, respirando fundo. Mais de 100. Januário tremeu de raiva. Monstro! Minha Rosa só tem 7 anos, 7, e você queimou as costas dela? Zé Velho finalmente demonstrou medo. Eu não escolho quem vai ser marcado, só seguro e faço. Maria Bonita aproximou-se, encarando-o de cima. Pois hoje tu vai aprender que a vida num é só obedecer. Cada ferro que tu botou tem preço, e Lampião veio cobrar. Maciel amarrou o homem ainda mais forte, com arame farpado nos pulsos. Zé Velho gritou. Cale essa boca, abestado, disse Sabino. Tu fez gente chorar desse jeito e nem pestanejou. Lampião puxou um cantil da cintura e despejou um pouco da água no rosto de Zé Velho. Agora tu vai falar, e vai falar tudo. Quantos guardas tem? Onde é o curral dos marcados? Que horas o coronel dorme? Onde ele esconde o livro? Eu não posso. Lampião segurou o queixo dele, levantando sua cabeça. Pode sim. Se não falar, tu vai ter o mesmo destino do que fez com aqueles inocentes. Zé Velho tremeu. Tem 90 homem armado, 70 jagunços, mais 20 que ele trouxe de Orocó. Tem trincheira no terreiro, tem muro alto nos fundos e tem armadilha no mato, buraco com estaca, fio de esporão. E o curral dos marcados fica do lado de trás da casa grande, perto do moinho. E o livro? Na sala do inventário, trancado no cofre, perto do altar dele. Lampião olhou para Maria Bonita e assentiu. É isso que eu precisava. Mas Zé Velho continuou. Tem mais sim. Tem um bebê lá de 6 meses, marcada no muslo, tá doente, cheia de febre. Se não fizer nada, morre ainda hoje. Januário desabou de joelhos. Ave Maria, até bebê, meu Deus. O silêncio pesou. Pesou como pedra na alma de cada cangaceiro. Lampião desviou o olhar para a escuridão do sertão. Esse coronel tá brincando com coisa sagrada. Foi então que Zé Velho, como última tentativa de se salvar, disse: Eu só virei isso porque o coronel fez comigo também. Quando eu era novo, me marcou na cara. Disse que se eu não servisse ele, ia morrer igual cachorro. Lampião não piscou. Pois está explicado. Virou o mesmo monstro que lhe feriu. Sabino puxou o tapa-olho do jagunço. A cicatriz enorme no rosto de Zé Velho brilhou sob a lamparina. Juriti balançou a cabeça. Era para isso ter lhe ensinado a ser homem, não a ser desgraça. Lampião levantou-se e falou baixo, mas firme. Tu vai ajudar a derrubar esse coronel, e se tentar trair, eu mesmo boto fogo no teu couro. Zé Velho, rendido, assentiu com dificuldade. Eu falo tudo, mas não me entregue para ele. Tu tá entregue ao sertão, respondeu Lampião. Os cangaceiros amordaçaram os outros jagunços e deixaram-nos presos dentro da tapera abandonada. Já Zé Velho foi amarrado e levado junto. Iria servir como chave para abrir as portas do inferno que o coronel Honório tinha criado. Lampião montou no cavalo. Agora a gente sabe onde pisar. Amanhã, antes do sol nascer, o coronel vai aprender o que é justiça de verdade. E seguiram pela noite adentro, atravessando o mato seco como sombras movidas pela vontade do próprio sertão. A caçada agora tinha nome, rosto e destino. O sol ainda nem tinha despontado, quando Lampião e seus homens chegaram ao alto de um serrote que dava vista direta para a fazenda São Cristóvão. A neblina rala da madrugada se arrastava pelo chão, como se também tivesse medo de tocar aquela terra marcada pela crueldade do coronel Honório. O silêncio era tão grande que até o vento parecia caminhar na ponta dos pés. Lampião desceu do cavalo devagar.
observando a fazenda como quem estuda um inimigo antigo. É ali, cabras. É ali que mora o pecado. Maria Bonita chegou ao lado dele, ajeitando o punhal na cintura. Vixe, meu irmão, esse lugar tem um peso estranho. Parece que até os passarinhos fogem dele. Januário, com os olhos vermelhos de cansaço e esperança, engoliu seco. Minha rosa tá ali, eu sinto. A fazenda era grande, dividida em várias partes. A casa grande com suas 2 varandas, o curral ao fundo, 3 galpões enormes e um moinho velho que rangia mesmo sem vento. Lá atrás, longe dos olhos de visita, ficava o chamado Galpão dos Marcados. Foi lá que Zé Velho, agora amarrado a uma árvore, apontou com o queixo. É ali que eles dormem, se é que pode chamar aquilo de dormir. Lampião olhou com dureza. Tu vai entrar com a gente, vai mostrar tudo, e não tente fazer graça, porque um passo errado e eu lhe deixo aqui com as cobras. O jagunço engoliu seco e assentiu. Sabino voltou da ronda que tinha feito pelo lado sul. Chefe, é mói de gente lá dentro mesmo. Eu contei quase 70 alma presa. E o pior, tem criança, tem velho, tem mulher prenha. Maria Bonita fechou os olhos por um instante. Eita gota serena, esse coronel merece a peia do mundo. Juriti, sempre atento, trouxe outro detalhe importante. O gado do curral está muito agitado. Parece que os bichos estão sentindo a desgraça do lugar. Eu nunca vi nada assim. Lampião respondeu. Animal sente o que a gente ignora. Muita dor junta dá cheiro. Do alto do serrote, o bando viu quando um vaqueiro magro como graveto atravessou o terreiro carregando um saco de milho. Andava devagar, como se cada passo fosse uma luta. De repente ele parou, olhou para a mata como se tivesse pressentido algo e continuou andando. Maria Bonita colocou a mão no braço de Lampião. Aquele homem ali está marcado, eu garanto. Lampião estreitou os olhos. Então vamos descobrir. Minutos depois, quando o vaqueiro saiu pelos fundos da fazenda para buscar água no barreiro, os cangaceiros o cercaram silenciosamente. Ele não teve tempo de gritar, só levantou as mãos assustado. Não me mate, pelo amor de Jesus! Lampião se aproximou. Se acalme, matuto. A gente não é do coronel, não. Quem é você? O homem tremia tanto que parecia prestes a cair. Sou Tião Gago. Trabalho aqui desde menino. E essa marca no seu pescoço? Perguntou Maria, puxando o pano grosso que escondia a cicatriz. Um H queimado, fundo, torto. Tião fechou os olhos. Ele me marcou porque eu ajudei um peão que estava desmaiado de fome. Disse que quem ajuda fraco, vira fraco também. Januário apertou os punhos. Cabra desgraçado! Lampião deu um passo à frente. Tião, você quer se livrar desse inferno? O homem hesitou, respirando com dificuldade. Lampião, eu conheço sua fama. Sei que o senhor não é homem de mentira. Nem de covardia, respondeu Lampião. O que esse coronel faz aqui é crime contra Deus e contra a terra. A gente vai entrar para tirar esse povo. Mas preciso de alguém que conhece o lugar. Tião olhou para a fazenda. Lá dentro, gritos baixos, choros abafados e o barulho de correntes pareciam chamar por ele. Se for para libertar aquele povo, eu vou. Então venha, cabra da peste, disse Lampião, estendendo a mão. João aceitou, com lágrimas descendo pelo rosto. Ele começou a explicar a disposição dos galpões onde ficavam os jagunços, quais caminhos eram menos vigiados. E então, com a voz mais trêmula ainda, disse: tem uma menina lá, moreninha, cabelo preso, dorme sempre abraçada com outra menor. É a Rosa? Januário se levantou tão depressa que quase caiu. É sim, é minha Rosa. E a irmã dela, Socorrinha. Elas estão vivas. Lampião segurou o braço dele. Se acalme, homem. Se avexe, não que hoje você abraça suas filhas. Com Tião guiando o grupo, avançaram um pouco mais para observar o galpão dos marcados. Era uma construção de madeira velha, quase caindo, com brechas entre as tábuas.
Por ali dava para ver sombras encolhidas, gente dormindo no chão, umas com lenço, outras com pano sujo, outras sem nada. O ar parecia pesado, como se a tristeza tivesse cheiro. Maria Bonita respirou fundo. Meu Deus, isso aqui é pior do que eu imaginava. Tião apontou para uma das janelas. Ali dentro, tem gente que não consegue mais nem andar. Uns tão doentes, outros tão esperando a morte. Lampião, com a voz baixa e firme, disse: pois é hoje que eles vão ver a luz. Promessa de Virgulino Ferreira. O plano começou a ser traçado ali mesmo. O grupo se dividiu. Juriti e Maciel cuidariam do lado norte. Sabino ficaria responsável por passar as informações ao restante do bando, que ainda estava escondido na mata. Maria Bonita lideraria as mulheres pelo lado do galpão, onde estavam os mais fracos. Lampião, junto com Tião e Zé Véio, iria até os arredores da Casa Grande para identificar o ponto exato onde o livro ficava guardado. O dia começava a clarear quando Tião falou a frase que fez cada cangaceiro apertar as armas com mais força. Se vocês não fizerem nada hoje, amanhã vai ter mais marca, e depois mais, e mais, até não sobrar ninguém para contar história. Lampião cuspiu no chão e virou-se para o bando. Então que seja hoje, porque o sertão já se cansou de chorar. A noite caiu pesada sobre a fazenda São Cristóvão, cobrindo tudo com um breu espesso que parecia esconder os pecados daquele lugar. O vento soprava seco, arrodeando poeira pelo terreiro, e os galpões rangiam como se implorassem para serem libertados da própria existência. Era a hora perfeita para o bando de Lampião agir. Lampião, encostado atrás de um pé de um buzeiro retorcido, observava a movimentação dos jagunços na porta da Casa Grande. 2 homens fumavam despreocupados, acreditando que a escuridão era suficiente para afastar qualquer ameaça. Coitados! Não sabiam que naquela noite o sertão inteiro caminhava junto com o rei do cangaço. Tião Gago estava ao lado de Lampião, suando frio, os olhos arregalados. Eles fazem ronda de meia em meia hora, sempre 2, sempre os mesmos. Lampião assentiu. Eita peste, então vamos quebrar esse costume. Maria Bonita se aproximou agachada. Já está tudo pronto, Virgulino. As mulheres estão de um lado, os homens do outro. Juriti está esperando seu sinal. Sabino completou. Os vigia do curral já estão meio cochilando. É agora ou nunca? Lampião puxou o punhal da cintura, levantou o queixo e fez um gesto rápido com a mão. Era o começo. Os cangaceiros se espalharam pela escuridão como sombra de enchente. Moviam-se devagar, silenciosos, pisando só no chão de areia fofa. Cada passo ensaiado, cada respiração calculada. A disciplina daquele grupo, misturada com a raiva acumulada, criava um clima assustador, até para quem já tinha visto sangue demais na vida. Tião guiava o grupo pelo caminho mais estreito, passando atrás do moinho velho. O rangido constante da madeira escondia qualquer ruído que pudessem fazer. Lampião olhou para trás. Viu Januário segurando o rifle com tanta força que os dedos pareciam de pedra. Se acalme, homem. Ainda não é hora de correr, sussurrou. Quando alcançaram o primeiro galpão, era possível ver pelas frestas das tábuas a miséria dos marcados. Gente dormindo no chão de terra, amontoada, tossindo, chorando baixo. Crianças abraçadas a braços magros, velhos respirando com dificuldade, mulheres rezando. Era como entrar no inferno. Maria Bonita murmurou: Ave Maria, como deixaram isso acontecer? Lampião respondeu seco, porque tem gente que pensa que pobre não é gente. Petra, uma das mulheres do bando, se aproximou carregando uma sacola de pano. Trouxe rapadura e farinha. Eles vão precisar de força para correr quando a gente abrir. Lampião assentiu. Não dê agora não. Primeiro a gente tira esses demônios de guarda. Juriti se posicionou atrás da porta dos fundos do galpão. 2 guardas caminhavam para lá, conversando sobre besteiras. O coronel disse que amanhã tem mais marcação. Tem uma velha lá que já está no ponto. Tomara que seja rápido.
Eu não gosto desses gritos, não. Então pede demissão. O outro riu. Foi a última risada deles. Com um gesto de Lampião, Sabino saltou como onça de caatinga, agarrando o primeiro guarda pelo pescoço e derrubando-o na poeira. Juriti acertou o segundo assim que tentou gritar. 2 corpos silenciosos no chão. Nenhuma chance de reação. Lampião se aproximou da porta. Agora, Petra enfiou 2 ferramentas de ferro no grande cadeado enferrujado e começou a trabalhar. O som do metal se esforçando ecoou baixinho. A cada tentativa, o coração dos cangaceiros parecia bater mais forte. Até que... clac! A trava cedeu. Quando a porta se abriu, o cheiro saiu primeiro. Um cheiro pesado de suor velho, sangue seco, infecção. Era como se as paredes guardassem a dor de cada pessoa ali dentro. Uma mulher tentou gritar, mas Maria Bonita cobriu sua boca com suavidade. Se acalme, Fulô. Somos do Lampião. Viemos tirar vocês daqui, mas tem que ser em silêncio, viu? A mulher chorou sem som, agarrando a mão de Maria como se segurasse a própria vida. Uma criança de olhos enormes apareceu atrás dela. Painho, é o fim. Lampião se ajoelhou e encostou a mão no ombro dela. Se avexe não, bichinho. Hoje é só o fim do sofrimento. Bora sair. Os cangaceiros começaram a retirar as pessoas uma por uma, ajudando os mais fracos, carregando idosos, apoiando mulheres grávidas. Petra e Maria entregavam pequenos pedaços de rapadura para dar força. O silêncio era absoluto, interrompido apenas por sussurros e soluços sufocados. Januário chamava baixinho. Rosa, Socorrinha, onde vocês estão, minhas filhas? Mas nenhum eco respondeu. Quando o galpão foi esvaziado, Lampião olhou ao redor. Quantas? Petra respondeu. 40, todos vivos. Faltam 35, disse Tião com a voz embargada. Lampião segurou o rifle com mais força. Esses estão nos outros galpões, os mais doentes, os mais fracos. E onde tiver criança, a gente tira primeiro. Eles seguiram para o segundo galpão. 3 guardas vigiavam a entrada. Antes que percebessem qualquer movimento, Sabino já havia derrubado 2. O terceiro tentou correr, mas Maciel o alcançou e o imobilizou com um golpe seco. Lampião empurrou a porta. Lá dentro, o cenário era ainda pior. Corpos magros, ossos aparecendo, gente gemendo, calor insuportável. Uma menina pequena, marcada na bochecha com o maldito H, olhou para eles com medo. Maria Bonita correu até ela. Fulô, se acalme, a gente vai lhe tirar daqui. A menina apontou para o canto. Meu bebê, minha irmãzinha, ela tá com febre. Lampião olhou. Uma bebê de uns 6 meses, pele quente, respiração fraca. A marca no muslo ainda sangrava. Ele apertou os dentes. Essa noite, esse coronel vai pagar dobrado. Foram 45 minutos de operação silenciosa. Quando terminaram, tinham libertado 60 pessoas, todas escondidas na mata segura, longe da vista do coronel. Januário, desesperado, voltou ao primeiro galpão. Lampião, a Rosa, ela não estava no segundo também? Lampião colocou a mão firme no ombro dele. Se acalme, cabra. Ela está no último e a gente vai entrar agora. E com o olhar voltado para a escuridão do terceiro galpão, Lampião se preparou para enfrentar o pior. A madrugada mal respirava quando Lampião, com o coração em brasas, parou diante do último galpão. Ali dentro estavam os mais fracos, os mais castigados, os que o coronel Honório queria esconder do mundo. Januário tremia igual vara verde ao lado dele, repetindo o nome das filhas como uma reza desesperada. Rosa, Socorrinha, minhas Fulô, onde vocês estão? Lampião levantou a mão, pedindo silêncio absoluto. Os cangaceiros se posicionaram como sombras, cada um sabendo exatamente o momento de virar tempestade. Tião Gago, escondido um pouco atrás, apontou para uma brecha na parede. É aí que ficam os que ele marca por último.
Ele diz que esses são mais fáceis de disciplinar. Maria Bonita murmurou: eita peste! Esse coronel tem a alma mais torta do que cipó de aroeira. Sabino, espiando pela fenda do galpão, viu um dos guardas dormindo sentado, rifle escorado na perna. Não se mexam, eu vou ali arrancar esse cabra da miséria. Em 3 passos silenciosos, Sabino alcançou a porta, rodou a trava com a habilidade de quem já invadiu muito mais que galpão e entrou como fumaça. Um golpe rápido com a coronha foi suficiente para calar o guarda sem levantar poeira. Juriti e Maciel entraram logo atrás, cada um cuidando de um canto. Lampião ergueu o queixo e fez o sinal. A porta abriu devagar, rangendo como se também reclamasse da vida que levava. O cheiro saiu primeiro. Suor ácido, febre, sangue seco e uma tristeza tão pesada que parecia amordaçar até o pensamento. As sombras dentro do galpão se mexeram devagar, algumas tentando se levantar, outras só virando o rosto. Eram corpos magros, costelas aparecendo, pernas como gravetos. Crianças encolhidas em cantos escuros, velhos respirando com dificuldade, mulheres abraçadas aos próprios joelhos. E então, um gemido fino. Painho! Januário quase caiu. Rosa! Rosa! Uma menina pequena saiu do escuro tropeçando, o rosto coberto de poeira, cabelos grudados no suor. Painho! É o senhor mesmo! O grito de alma dele acordou o galpão inteiro. Minha Rosa! Fulô do meu coração! Ele a abraçou tão forte que parecia querer protegê-la do mundo inteiro. E talvez fosse exatamente isso que pretendia. Socorrinha apareceu atrás, tremendo, segurando uma boneca feita de pano sujo. Maria Bonita correu, pegou-a no colo e aconchegou como se fosse da família. Vixe, bichinho! Venha cá, Fulô. Aqui ninguém mais vai lhe tocar. Lampião observou a cena, o rosto duro, mas os olhos marejados. Agora sim, agora essa guerra tem nome e tem rosto. Quando todas as pessoas daquele galpão foram retiradas, 35 ao todo. Lampião sabia que o tempo de agir silenciosamente tinha acabado. O coronel Honório tinha dezenas de homens armados e certamente descobriria a fuga dos marcados ao amanhecer. Não haveria segunda chance. É agora, disse Lampião. A gente vai para cima. Os marcados estão salvos, mas a justiça ainda não foi feita. Juriti arregalou os olhos. Chefe, só nós contra essa ruma de jagunço? Lampião olhou para o céu, onde as estrelas pareciam segurar o fôlego. Não se esqueça, cabra, quando a injustiça acorda, o inferno também acorda junto. E hoje quem manda nesse inferno é Virgulino Ferreira. Os cangaceiros se dividiram em 3 grupos, como Lampião havia planejado desde que analisou o terreno com Tião. Grupo 1, liderado por Sabino, ficaria responsável pela explosão do portão principal, abrindo caminho para a entrada de choque. Grupo 2, liderado por Maria Bonita e Petra, atiradoras posicionadas em pontos altos de pedras e árvores, dando cobertura e calando sentinelas nas torres. Grupo 3, liderado por Lampião, entraria pelo lado oeste, escalando o muro com cordas e ganchos, avançando direto para o terreiro e de lá para a casa grande. A tensão vibrava no ar como corda de rabeca esticada demais. Antes do ataque, Lampião reuniu o bando. Ouçam bem, hoje não é por dinheiro nem por mando, hoje é por justiça. Esses inocentes viveram anos na escuridão. Vamos mostrar para esse coronel o que acontece quando o homem pensa que é dono do sertão. Os homens assentiram em silêncio. Todos sabiam que daquela noite só voltaria quem tivesse coragem no peito e sorte nos ombros. Quando o relógio de Lampião marcou meia-noite, Sabino acendeu a dinamite e correu, deixando o pavio engolir a faísca. Cubaê, desmantelo! A explosão rasgou a noite como o trovão caindo no terreiro da fazenda. O portão principal voou longe, esparramando madeira e ferro. O clarão iluminou o povoado ao redor, acordando até a alma dos mortos. Agora! Berrou Lampião.
Sabino e os homens avançaram pelo buraco aberto, tiros estourando de todos os lados. Os jagunços se levantaram assustados, muitos atirando sem mirar, outros caindo sem entender o que acontecia. No alto da torre, um guarda apontou o rifle para o bando. Mas antes que disparasse, o tiro seco de Petra atravessou sua testa. Maria Bonita acertou outro na torre oposta. Elas se moviam com precisão, com ódio e com fé. Lampião escalou o muro junto de Jurite, os pés se apoiando nas pedras ásperas. Chegando ao topo, pulou para dentro como felino. 2 jagunços correram em sua direção. Lampião atirou primeiro, derrubando ambos no chão de barro. O terreiro virou guerra. Tiros voavam como chuva de verão. Homens gritavam, cavalos se debatiam, e o pó levantado dava ao ataque um ar de tempestade descontrolada. E foi no meio daquela confusão que Lampião avistou o fim da noite. A janela da Casa Grande abriu e o coronel Honório Barros apareceu com rifle nas mãos. O sorriso dele era tão torto quanto sua alma. Então é você, Virgulino Ferreira, o cangaceiro que acha que pode brincar de justiça. Lampião levantou o queixo e apontou o rifle. Brincar não, coronel. Hoje o senhor vai conhecer o peso dela. E enquanto os 2 homens se encaravam no meio da fumaça, o sertão prendia o fôlego para ver o que viria depois. O tiroteio no terreiro já era um pandemônio quando o coronel Honório Barros surgiu na sacada da Casa Grande, iluminado pela lamparina atrás dele. O clarão revelava o rosto gorduroso, suado e marcado de arrogância. A cara típica de quem passou a vida se achando dono de tudo, até das pessoas. Ele apontou o rifle para o terreiro, tentando encontrar Lampião em meio à fumaça espessa, mas o rei do cangaço já estava no caminho dele. Virgulino avançava pelo meio da confusão com passos firmes, desviando de estilhaços, ignorando a poeira que queimava as narinas e o calor dos disparos. Os cangaceiros abriam caminho, derrubando jagunços como quem ceifa milho na seca braba. Sabino gritou enquanto recarregava o rifle. Vai lá, capitão, esse cabra safado é seu. Lampião levantou o punhal e respondeu. Eu vou terminar a história desse filho de rapariga hoje. A Casa Grande parecia tremer. As janelas batiam, os cães latiam desesperados e o cheiro de pólvora misturado com suor e medo se espalhava pelos corredores. A cada passo, Lampião sentia como se o próprio sertão empurrasse ele para frente. Maria Bonita e Petra, dos pontos altos de tiro, davam cobertura impecável. Petra derrubou 2 jagunços que tentaram cercar Lampião pelo lado. Maria acertou outro que se escondia atrás de um carro de boi. Vai, Virgulino, acaba com esse desmantelo, ela gritou. Lampião chegou à porta da Casa Grande. Era de madeira pesada, reforçada com ferro. Ele chutou uma vez, nada. Chutou de novo, só tremeu. Na terceira, Sabino chegou correndo, ofegante, trazendo um toco de dinamite. Aqui, chefe, abre logo que eu tô com os cabelos pegando fogo já. Larga aí e corre, abestado. Sabino acendeu o estopim e saiu pulando como cabra matuto. Lampião se protegeu atrás de um pilar. A explosão engoliu a entrada, abrindo uma boca enorme na madeira. Fumaça e faíscas voaram pelo corredor. É agora, rosnou Lampião. Ele entrou primeiro. O chão de madeira rangia sob suas botas. Os quadros nas paredes, retratos de fazendeiros antigos, padres, coronéis, pareciam observar tudo com olhos acusadores. O cheiro de perfume barato misturado com sujeira tomou o nariz. Um jagunço saiu correndo de um cômodo com uma espingarda. Lampião disparou antes que o cabra completasse o movimento. O corpo caiu de cara no chão, espalhando poeira. Ao fundo, ouviu-se um estampido de janela quebrando. Maria Bonita tinha alcançado outro alvo com precisão perfeita. Lampião subiu as escadas correndo. Algumas tábuas estavam soltas, outras cobertas de sangue. O corredor do andar de cima estava iluminado por uma chama fraca, provavelmente de uma lamparina deixada em cima de um móvel. E então veio a voz. Virgulino Ferreira da Silva.
Era o coronel Honório. Eu sabia que você ia cair na minha rede mais cedo ou mais tarde. Rede não, respondeu Lampião. Eu caí foi nessa farra de sangue seu e agora vim fechar a conta. O coronel apareceu no fim do corredor, segurando uma menina pelo braço. Uma das aprisionadas, uma das marcadas. A criança tremia igual passarinho na chuva. Ele encostou o cano do revólver na têmpora dela. Dê mais um passo e eu mato essa desgraçada. Eu mato agora mesmo. Lampião levantou a mão devagar. A menina soluçava sem emitir som. Calma aí, coronel. Não precisa fazer isso com a bichinha. Preciso sim. Ela é moeda para minha fuga. Eu boto ela no cavalo e vou embora daqui e você fica chupando o dedo. Lampião coçou o queixo com calma, mesmo com o coração martelando dentro do peito. Pois é. Mas sabe qual é seu problema, Honório? Qual? Coronel que marca pobre como gado sempre acha que é o mais esperto da sala. O coronel estreitou os olhos. Foi nesse exato segundo que Sabino, escondido atrás da porta lateral, apareceu como cobra saindo da moita. Ele disparou um tiro bem na trava do revólver do coronel, fazendo o cano voar longe. A menina caiu no chão chorando. Agora, Virgulino! Gritou Sabino. Lampião não pensou. Correu. O coronel tentou puxar a faca na cintura, mas Lampião derrubou ele com um golpe de punhal no braço. O coronel girou no chão berrando como porco no abate. Se levante, cabra safado. Hoje é o dia que seu reinado acaba. Honório tentou engatinhar, mas Lampião segurou ele pelo colarinho. Quantas crianças você marcou, hein? Quantos velhos você queimou? Quantas mulheres choraram por sua causa? O coronel escorregou no próprio sangue. Eu só seguia as regras da fazenda. Regras de quem pensa que Deus morreu e deixou você mandando no mundo, né? Lampião arrastou o coronel até o topo da escada. A casa inteira tremia de disparos e gritos lá fora. A menina se levantou devagar, olhando tudo com olhos enormes. Chefe! Maria Bonita gritou da janela. Acabe com ele logo. A gente precisa terminar de limpar essa ruma de jagunço. Lampião puxou o coronel pelos cabelos. Honório Barros, em nome do sertão que você humilhou, da gente que você queimou, dos inocentes que você escravizou. O coronel tremia igual bode amarrado. Hoje não vai ter reza que lhe salve. Lampião levantou o punhal, mas antes de descer o golpe, ouviu um berro lá de fora. Virgulino! A tropa dele está correndo para dentro da casa. Tem um mói de cabra vindo. Lampião olhou para o corredor estreito, depois para a escada, depois para a janela quebrada. Os jagunços vinham com tudo. E o coronel ainda gritava no chão, implorando pela vida. Virgulino tinha uma escolha, e cada segundo era uma eternidade. Ele respirou fundo. Então vambora, que essa guerra ainda não acabou. Lampião levantou o Honório como quem ergue um saco de farinha e arrastou o homem para a janela. Os jagunços vinham correndo. O coronel berrava, e Lampião se preparava para fazer o impossível. O corredor inteiro tremia com o barulho das botas dos jagunços subindo as escadas. Era uma ruma de cabras furiosos, berrando, xingando, atirando a esmo. A casa grande parecia rangir de medo, como se até as paredes tivessem consciência do que estava prestes a acontecer. Lampião puxou o coronel Honório pelos cabelos, arrastando o cabra safado até a janela estraçalhada pela troca de tiros. O vento frio da madrugada entrou rasgando, trazendo o cheiro da pólvora, do sangue e da poeira levantada pelo conflito no terreiro. Maria Bonita, lá fora, continuava atirando, cada disparo ecoando como uma martelada no destino daquele coronel. Petra gritava instruções aos outros cangaceiros que avançavam na direção do curral para assegurar que nenhum jagunço se aproximasse dos marcados. O coronel, suando e tremendo feito um bode encabrestado, tentava espernear. Virgulino, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Eu tenho dinheiro. Eu pago tudo o que você quiser. Lampião riu com desprezo. Dinheiro? Oxente, macho, véi.
Se fosse dinheiro que eu quisesse, eu tinha passado a mão em sua prata todinha e ido embora faz tempo. O que eu quero é outra coisa. Honório choramingou. Eu mando parar as marcação, eu solto o povo, eu faço o que você mandar. Não me jogue, pelo amor de Deus. Lampião segurou o rosto dele e o forçou a olhar para o terreiro lá embaixo, onde alguns marcados, libertados mais cedo, assistiam tudo de longe, encostados nas sombras. Olhe bem ali, coronel. Ali tem velho, criança, mulher grávida. Tudo gente que o senhor marcou como se fossem boi. O senhor acha que eu vou deixar isso barato? Os passos dos jagunços chegaram mais perto. Sabino gritou: chefe, eles estão vindo igual mói de gente. Se avexe não, mas se a gente não fizer algo agora, vai ficar ruim. Lampião respirou fundo. O olhar dele brilhou com algo duro, algo que só nasce em homem que já viu demais. Ele empurrou o coronel para a beira da janela. Honório arregalou os olhos, esganiçado, e tentou agarrar a parede de barro. Virgulino, eu tenho família, eu tenho nome. Lampião encostou os lábios no ouvido dele. Pois é, mas o senhor esqueceu que pobre também tem. E então empurrou. O coronel Honório caiu da janela, batendo no chão com estrondo seco, igual saco de ossos despencando do alto. Os jagunços que estavam no terreiro correram até ele, mas era tarde demais. O cabra jazia ali, se contorcendo, a perna virada num ângulo impossível, sangue escorrendo da boca e o olhar perdido de quem finalmente encontrou o próprio inferno. Lampião saiu da janela no exato instante em que os jagunços chegaram ao corredor. Sabino puxou ele para trás. Corra, chefe. Os cabras estão atacando tudo. Eu não corro de desmantelo nenhum, rosnou Lampião, mas seguiu com o grupo para o fim do corredor. Os jagunços surgiram como enxame raivoso, atirando para todo lado. As balas ricocheteavam nas paredes, arrancando lascas de madeira. A casa tremeu. Lampião e Sabino se protegeram atrás de um móvel pesado, enquanto Juriti disparava pelo vão da porta, derrubando 2 jagunços de uma vez. Maria Bonita apareceu na janela ao lado, ainda dando cobertura. Eita peste! Se não sair daí agora, vocês vão ficar tudo enterrado nessa casa. Lampião gritou. Tão indo aí, fulô. Continue atirando neles. Os jagunços seguiram avançando, dominados pelo ódio pela morte do coronel. Mata! Mata esses desgraçados! Um deles berrava. Lampião olhou para a escada. Impossível descer. Olhou para a janela. Arriscado demais. E então viu a porta lateral que dava para o corredor dos fundos. Era estreita, quase invisível, camuflada na sombra, mas era uma saída. Por aqui! Ordenou. Sabino chutou a porta, que se abriu com estrondo. Os cangaceiros entraram por ela, correndo por um corredor estreito, abafado, onde o cheiro de mofo quase engasgava. Lampião ia na frente, respirando fundo, o punhal na mão direita, o rifle na esquerda. No fim do corredor, outra porta. Ele empurrou com força e ela abriu num pátio lateral cheio de barris, feno e ferramentas. O silêncio daquele canto contrastava com o caos feroz no terreiro principal. Mas não por muito tempo. 2 jagunços apareceram do nada, gritando. Lampião os derrubou com 2 tiros certeiros. Era claro que aquele lado da fazenda logo seria tomado também. Sabino apontou para um portão atrás dos barris. Ali! A gente pode rodear a casa e pegar eles por trás! Lampião sorriu. Batoré, você hoje está mais esperto do que bode velho. Eles correram até o portão. Ele estava trancado com uma corrente grossa, mas nada que Juriti, com sua faquinha comprida, não resolvesse. Isso aqui não aguenta nem 3 coçadas minhas, ele disse enquanto arrebentava o cadeado. Assim que viraram o portão, Lampião viu o cenário completo do combate. Jagunços espalhados pelo terreiro, atirando descontrolados. Cangaceiros avançando como enxame organizado. Petra derrubando inimigos nas torres com a mira afiada. Maria Bonita recarregando e atirando com uma frieza de dar medo em qualquer homem. Agora sim, disse Lampião levantando o rifle. A gente vai dar o bote final.
Sabino se colocou ao lado dele. É a última, chefe. Lampião ajeitou o chapéu de couro. Última nada. É só o começo. Lampião avançou gritando: cabras! É hora de fechar essa conta. Os cangaceiros se juntaram, formando uma linha mortal que desceu pelo pátio com fúria. Era como ver uma tempestade vindo, rápida, seca, devastadora. O sertão inteiro parecia assistir. Os jagunços, ao verem a força unida do bando, começaram a recuar. Alguns jogaram as armas no chão. Outros, teimosos como pedra de rio, continuaram lutando até o fim. Mas Lampião tinha um objetivo maior: chegar ao corpo do coronel. Ele queria olhar nos olhos daquele cabra safado uma última vez. Ao chegar ao terreiro, Honório estava lá, ainda respirando, mas fraco, tremendo, incapaz de se mover. Lampião se ajoelhou ao lado dele. O coronel engasgou: por favor, eu não quero morrer. Lampião respondeu com um fio de voz. Quem devia ter pensado nisso era o senhor, antes de marcar cada alma que marcou. E então deixou que o silêncio do sertão respondesse pelo resto. Atrás dele, o bando se reunia. A luta estava acabada, mas a história ainda tinha um último capítulo. O dia começava a clarear quando o terreiro da fazenda São Cristóvão finalmente silenciou. O primeiro raio de sol encostou nas telhas quebradas, iluminando um cenário de poeira suspensa, corpos caídos e o rastro quente do que tinha sido a mais brutal noite daquele sertão. O vento, devagarinho, arrodeava as folhas secas, como se também quisesse conferir o que tinha acontecido ali. Os cangaceiros, suados, feridos, mas de pé, se juntavam ao redor de Lampião. Maria Bonita limpava a poeira do rosto, ainda com o rifle em punho. Petra guardava as munições. Sabino sentava no batente da porta, respirando fundo, tentando fazer o corpo se lembrar de que estava vivo. No meio do terreiro, estendido sobre uma porta arrancada da casa grande e servindo de maca improvisada, estava o coronel Honório Barros, vivo, dolorido, quebrado. Nada mais lembrava o mandão que marcava gente com ferro quente. Agora era só um homem pequeno, esmagado pela própria arrogância. Lampião se aproximou, sua sombra cobrindo o coronel inteiro. Os olhos de Honório tremiam quando encontraram os de Virgulino. Virgulino, macho, véi, me ajude. Eu tô arrebentado, não sinto minhas pernas. Lampião ficou alguns segundos calado, sem mexer um músculo. Depois respondeu com voz baixa. Nunca faltou força nas suas mãos quando o senhor segurava uma criança para marcar, né? Pois agora vai aprender o peso do sofrimento. Januário chegou trazendo Rosa e Socorrinha, as duas meninas marcadas sobreviventes. Elas se aproximaram devagar, com olhos desconfiados, como quem encara uma fera caída. A menina mais velha segurava o braço do pai com tanta força que parecia temer desaparecer de novo. Lampião olhou ao redor. Os libertados estavam chegando também. Velhos de rosto fundo, mulheres de olhar cinzento, crianças magras demais. Era um mói de gente, um exército de feridas vivas. Todos caminhavam em silêncio, arrastando passos curtos, mas determinados, em direção ao coronel. Quando a multidão se formou, Lampião subiu num tronco caído da antiga cerca da fazenda. Sua voz ecoou forte. Povo de Floresta, de Nazaré, de Salgueiro e arredores. Hoje vocês estão diante do homem que decidiu brincar de Deus no sertão. O homem que queimou 150 almas como se fossem boi, o homem que achou que podia mandar na vida e na morte. Um burburinho de dor e raiva correu entre os libertados. Lampião continuou. Eu podia acabar com isso sozinho. Podia. Mas não vou. Quem sofreu, quem chorou, quem perdeu noite de sono, esse povo é quem decide. O coronel começou a chorar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Lampião, eu lhe dou meu ouro, minhas terras, tudo. Virgulino virou o rosto devagar. Oxente, e desde quando dinheiro compra alma, coronel?
O silêncio que caiu foi tão forte que parecia pesar no peito. Maria Bonita se aproximou e falou firme: quem vai decidir é quem carregou a marca. Quem sabe o que é viver com o ferro queimando a carne e a memória. Uma senhora se adiantou. Dona Jandira, marcada nos braços e nas costas. A voz dela saiu rouca. Eu perdi meu marido nessas paredes. Meu filho foi marcado aos 3 anos. Esse homem acabou com minha vida. Ela olhou o coronel de cima a baixo. Para mim, já tá pago. Outra mulher veio. Depois um idoso. Depois um menino de 10 anos. Cada um falava o que sentia. Alguns queriam vingança. Outros só queriam que ele fosse levado dali e nunca mais voltasse. Até que quem se aproximou foi Dona Eulália, a mulher que o coronel marcara no rosto, a mesma cujo grito tinha acordado o sertão no início de tudo. O silêncio ficou ainda mais pesado quando ela parou diante dele. O coronel chorava sem parar. Dona Eulália, me perdoe, me perdoe. Ela o encarou com olhos fundos, sem tremor, sem hesitação. Perdoar? Não vou. Mas também não vou sujar minha mão com o Senhor. Quem fez seu destino foi o Senhor mesmo. Lampião levantou a voz. Então, Dona Eulália, qual é seu juízo? Ela respirou devagar. Que ele viva, mas viva carregando a vergonha. Deitado numa cama, dependendo dos outros, sem poder mandar nem na própria sombra. A morte é pouca. Deixe ele para o sertão ver. Um murmúrio atravessou o povo. Muitos concordaram. Outros franziram o senho, mas ninguém contestou aquela mulher, porque aquela marca queimando no seu rosto dizia mais que qualquer discurso. Lampião olhou para o bando, depois para o coronel. Então tá dito, o povo decidiu. Honório soluçou, quase se engasgando. Obrigado. Obrigado. Lampião se abaixou, ficou bem perto. Não agradeça não, o senhor vai viver. Mas vai viver como sempre quis que os outros vivessem, sem dignidade. O sertão agora conhece sua cara. Vai passar resto da vida fugindo do próprio nome. O coronel chorava, mas a mão de Lampião continuava firme. Sabino se aproximou. E agora, chefe? Agora a gente entrega ele para as autoridades de Vila Bela. Deixa o juiz se virar. Nosso serviço aqui acabou. Os libertados, emocionados, alguns chorando, formaram um cordão enquanto os cangaceiros preparavam a saída. Rosa e Socorrinha abraçaram o pai. Petra ajudou a levar alguns feridos. Maria Bonita distribuiu água da cabaça para quem precisava. E enquanto o bando montava os cavalos, uma menina Marca correu até Lampião. Seu Lampião, obrigado por salvar nós tudo. Virgulino tirou o chapéu de couro, colocou a mão na cabeça da menina e sorriu de leve. Se avexe não, fulô. O sertão é grande, mas maldade nenhuma é maior que a coragem do povo. Então montou. Olhou o horizonte. E a poeira levantou quando o bando partiu, levando o coronel amarrado numa maca de madeira. O sol já estava alto quando sumiram na estrada de chão. E naquele dia, o sertão aprendeu 2 coisas: que nenhum coronel é maior que a justiça, e que quando Lampião decide fazer o certo, até